Olá, eu sou Amanda Vilaverde. E eu sou a Carolina Roper. E esse é o Apenas Uma Taça, o podcast onde a gente entrevista artistas reais e mostra pra você que vale a pena sim viver da sua arte. E antes de começar, aquele papo que vocês já conhecem, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro dos próximos vídeos, Dos né? Não ficar aí, ó, babados, do desatualizado, entendeu? Aham, depois Segue a sai. gente no Instagram, tá? O podcast e os nossos pessoais, tá? Tá aqui na descrição, tá Isso bom? aí. É isso, vamos começar? Bora. Roda a vinheta. E o nosso convidado de hoje tem 25 aninhos, é do signo de Gêmeos. Maneiro, divertido. Divertido? Animado. É engraçado. Mas tem aquela animado. coisa de que muda toda hora, né? Um dia tá Vamos de um descobrir, jeito, né? um dia tá do outro. Vamos ver se o início do episódio vai estar de um jeito e pro final já vai estar de outro. Às vezes acontece. Já comenta aqui embaixo o que é a aposta de vocês, né? Já Vamos deixa lá, né? Sei lá, Ruth Raquel, uma vibes assim, né? Vamos ver. Ele é coreógrafo, dançarino, professor e empresário, tá, meus É amores? chique, Que é coisa negócio do aquerdo, do luxo, do muito ouro, lá, negócio do poder, do glamour, Aquelas entendeu? coisas. Seja muito bem-vindo, Cleidson Anjos! Olá, obrigado. Obrigado pelo Ai, a gente que agradece! Ah. Um jovem tão novo e tão já Tão cheio de cheio de- conquistas. Cheio de Vocês vão ver. atributos. É? Vocês vão ver esse currículo maravilhoso, né, Amanda? Coisa chique. Tava lendo aqui, eu tava, ó. Babado. É babado. Então, Obrigado. obrigada Exatamente. muito por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra muito grande ter você aqui no nosso projeto. Pra você contar a sua história, a gente conhecer melhor você, mostrar você pro mundo que ainda não te conhece, né? Exatamente. Que esse que é o objetivo, né, Amanda? Exatamente. Vamos começar com a primeira pergunta, é a mais difícil? Vamos lá, lança. Quem é Gleidson? Ih, peraí que eu me confundi. aqui. Gleidson Anjos. Gleidson Anjos. Nossa, Acho chique, essa Anjos. essa é. Se escrever é sempre pesado. Gleidson Anjos, eu acredito que é um jovem sonhador que não tem medo de investir em si e que está disposto a fazer sacrifícios que sejam necessários para alcançar e galgar os espaços que ele acredita que pode chegar. Ó, Maravilhoso. Simples, sucinto, direto. As pessoas geralmente passam mal, suam na hora dessa pergunta. Ele Tá com veio a terapia em preparado. dia? Tá com a terapia em dia, não tá? Tranquilo. Eu acho que é, hein? Ai, é isso, gente. Olha Eu aqui, tá acho vendo que é. você que tá assistindo a gente? O que faz a terapia na vida do ser humano? Traz uma serenidade, né, Amanda? Rapaz, tem uma galera aqui que a gente só chama a gente que faz terapia, você percebeu? Eu acho que isso é uma indireta do universo, tipo assim, queridas, vamos Vamos lá, fazer. vamos Vamos tá querer. trazendo pra- Vamos tá Eu tô com a minha querendo, dia, tá graças a bom? Deus. Vamos vender de fato, né, a Eu verdade falei assim, eu de sei vocês. que não parece, mas a minha terapia tá em dia também. A Eu minha sei não que está, não vou parece. mentir, que eu não gosto de mentira. Eu falo a verdade, a minha É não isso, está em amiga. dia. É Eu tô isso. descompensada. Mas vamos lá, Gleidson. É assim, vamos começar um pouquinho lá atrás da sua infância. Sim. Você hoje vive da dança, né? Em várias vertentes, vários caminhos, mas todos te levam à dança. Você sempre quis trabalhar com dança? Você se entende dançarino, artista, desde pequenininho? Ou foi uma coisa que surgiu depois, ao longo do tempo, meio de repente? Sei lá, você queria... Então, Pensava de fazer outra início, coisa? eu acho que a dança, pra mim, ela começa como um hobby. Uhum. E aí, eu, como criança preta periférica, a gente entra em uma bolha que, na verdade, eu sempre fugia, né? Eu falava, não, eu acho que isso, às vezes, acaba trazendo vitimismo e tudo mais e tal. E não é uma realidade e a gente precisa falar sobre isso. Então, quando a gente tá num ambiente em que a arte, ela tem que ser colocada à escolha entre você fazer aula e ter um recurso para você estar em um estúdio de dança e se profissionalizar, ou você trabalhar e ajudar dentro de casa, que é a realidade da maioria dos jovens, né? Uhum. Uhum. Então, dentre isso tudo, eu parti para aquilo que até então, de início, era o primeiro emprego assim que me daria uma estabilidade financeira, que foi o militarismo. Então, eu faço ali passo pela DM e tudo mais e tal, faço um estágio ali de administração e logo depois, quando completo meus 18 anos, eu entro pra aeronáutica. Uhum. Gente, quem E diria, aí, né? Quem quando eu diria? conto, todo mundo Cada fica menina- assim, É, eu tem falei, mas não tá certeza? escrito isso aqui E não não, tô foi passada. não foi É. 2, foram 4 anos servindo. E aí, Cara. no primeiro ano eu não queria servir de jeito nenhum. Sempre foi o sonho do meu pai, que eu seguisse e tudo mais e tal. E na época eu estudava, fazia faculdade de jornalismo. Gente,
tudo, Vamos daqui. né? Fazia Um a negócio faculdade aqui, outro lá, É. Fazia a faculdade de jornalismo, tirava a carteira de habilitação motorista e estudava para ser concursado pela aeronáutica, para continuar seguindo carreira como sargento da aeronáutica. Sim. Olha isso, Então gente. imagina a cabeça do jovem, além disso tudo, tentando adequar as aulas de dança que eu fazia e tudo mais e tal, que aí eu já tinha ganhado bolsa de alguns estúdios e tudo mais. Você fazia... Isso já tava com 18, né? Mas você Isso, começou com a 18. dançar com quantos anos? Então, eu me entendo ali dançando quando eu vi os vídeos na época Michael Jackson, porque não tinha muita coisa assim, Instagram, Sim. pra gente poder né, se naquela época espelhar não como tinha. pessoas e tudo mais e tal. Então, o Michael foi a primeira pessoa que eu vi e que me mostrou, tipo, dança. E ali, quando eu comecei a tentar projetar os passos dele, né, o Moonwalk, que é o mais famoso, quando eu fiz, todo mundo, nossa, você leva jeito. E aquilo, né, acende aquela fagulha, porém a realidade, ela sempre abafa isso. Sim, A minha realidade, sim. ela não que, nossa, meus pais não, né, passava fome, não, mas é uma realidade em que você, por estar dentro daquela sociedade, né, familiar, você entende que acaba que a responsabilidade de casa também se torna sua. Acaba não Então, sendo uma prioridade, né? Sim, e aí você entende que eu preciso, de certa forma, ajudar dentro da minha casa, mas eu também tenho esse sonho. E aí, por muito tempo, esse sonho foi só colocado como hobby, até porque eu não queria criar expectativa nenhuma e me frustrar lá na frente. Sim. E aí, passa esses 4 anos, quando eu tô prestes a ser promovido na aeronáutica, me dá um estalo na cabeça e eu fico num ciclo sem fim, que era só receber o meu salário e depois sair e ficar o mês todo trabalhando e receber o salário. E pra mim, só era isso, né? O proveitoso benefício de estar ali era o salário. E mentalmente eu tava quebrado, porque eu fazia de tudo, mas não fazia nada com excelência, não conseguia completar nada. E uma das coisas que mais me toca é quando um amigo próximo meu fala que, olha, você tá fazendo tudo e ao mesmo tempo você não tá fazendo nada, porque não é o que você quer, não é o que você sonha, almeja se vendo você fazendo lá na frente, né? Sim. E aí chega perto da promoção, onde todos os soldados eles levam a documentação e a nossa documentação vai para Brasília, o presidente assina e aí você é promovido. Nesse dia, uma semana antes, eu conversei com meu pai e falei, não quero mais, não quero mais, não quero E aí? mais, não quero mais, não quero mais, não quero mais. Fiquei assim, ó, só não E quero a mais. reação? Tô curiosa pra saber isso, a Então, reação dos seus Gleidson, pais, cara. Por favor, senta, pensa e tudo mais. Porque assim, hoje eu entendo, porque eu tenho uma maturidade maior, mas na época eu fiquei revoltado. Eu falei, como que meu pai não me apoia? Não entende o que eu realmente quero? E também não tinha toda essa questão de terapia ou de um apoio psicológico, de você pensar naquilo que faz bem para sua saúde mental. Então, não tinha isso. Muitas das vezes, ainda mais em relevância ao militarismo, parecia que era frescura da sua parte. Você só não queria estar ali. E aí eu expliquei toda a situação pro meu pai. Eu falei, não é o que me faz feliz, não é o que eu me vejo lá na frente fazendo, tudo mais e tal. Aí ele vê o que é melhor pra você, mas pensa, bota o pé no chão, pensa direitinho. Mas eu já tava decidido, só passei a informação pra ele. E aí, quando chega no dia da promoção, eu simplesmente não vou trabalhar. Não vou nesse dia, não entrego o meu documento, não faço nada, fico em casa. E aí, lá no dia, tem a chamada, né? Que vai por chamada pra poder falar e você entregar a sua documentação e você receber uma honra ali. E aí, todo mundo me chamando e os meus amigos, todo mundo me ligando, porque ninguém tinha noção que eu ia ser... Que eu não iria... Tu não falou pra queria ninguém, ser, não comentou. falei E nem nada, avisou nada, lá, nada. tipo assim, ó, não vou vir nesse dia porque eu não quero ser promovido. Não, preparou, falei só pra ninguém. não apareceu. Surpresa pra todo Só mundo. dormi e acordei como se bacana. nada tivesse acontecido. Maravilhoso. E Todo mundo gente. Cadê 50 esse ligações de menino? pessoas diferentes, porque todo mundo nervoso. E lá no quartel a gente faz prova para poder ter uma hierarquia, né? Então era o número 3 de 90 pessoas. Então, tudo que passava, se era bom ou ruim, eu escolhia primeiro e depois ia Olha isso, pela gente. cadeia hierárquica. E eu, tipo, lancei tudo fora porque não era o que eu queria. E aí, eu simplesmente não vou. E aí, recebo minha rescisão. E aí, no meu primeiro trabalho depois do militarismo, eu chego pro meu primeiro chefe e falo assim pra ele, olha... Você, além de estar contratando um excelente profissional, assim, na entrevista... Bem tranquilo. Sentado, Achei Tem achei gente que fica honesto. nervoso, Achei honesto. A além de você estar honestidade. contratando um excelente profissional que vai entregar aquilo que você pede e as suas demandas serão resolvidas, você está contratando o artista. Então, eu preciso que você entenda que, além das minhas demandas aqui do trabalho, eu vou fazer tudo no horário, mas eu preciso ter o meu horário e preciso ter o meu momento de ensaio, preciso ter o meu momento para poder estar no estúdio e fazer aula, porque é a minha manutenção como artista. Ele, não, que isso, meu filho ama teatro. Ele começou a falar várias coisas de arte e tudo mais e tal. Gente. E assim, o mais engraçado é que eu já te contratei. Só pela forma que você falou comigo e tudo mais e tal. Porque, na verdade, você que tá me contratando, né? Pra trabalhar. Pra você sou trabalhar Isso que eu ia falar, ele falou assim, beleza, a empresa é sua, fica à Ainda bem que ele vontade, ó, percebeu, amanhã né? ali. Ainda bem que ele percebeu. E me poupou um pouco. Aí, aí começamos, foi super de boa.
E aí, durante esse trajeto aí de 3 meses, eu já sou promovido e tudo mais e tal, porque eu acho que eu carrego algo comigo desde pequeno, que tudo que eu faço eu tento fazer da melhor maneira possível, com excelência. E eu acredito que no mundo, no universo, a gente sempre volta. Em algum momento a gente passa por aquela rua que a gente já passou. Então é sempre bom a gente deixar as portas abertas, saber entrar e saber sair. Isso foi algo que eu já trouxe da minha criação. Então lá eu dei o meu melhor, realmente fui promovido e tudo mais e tal. E chega um momento que, assim, foi uma abertura na minha vida, né? Em relação à dança profissional. E monetário também. Até então, não tinha nada relacionado ao monetário, então eu acredito que por isso também não tinha tanta ênfase na minha família ou nos meus amigos, a dança. No militarismo, eu também sofria muito essas questões, porque na época eu ganhei uma bolsa de balé. Então, aí você já imagina. Um homem militar indo para fazer aula de balé numa sala que tinha 40 meninas e eu era o único rapaz, quando tinha um outro que ia, que aí eu ficava ali agarrado a ele, porque eu ficava assim, nossa, e era muito complicado. E aí eu saía escondido, né? Acabava meu turno no quartel, eu pegava a roupa do balé, botava dentro da mochila, saía com a roupa normal, a paisana, chegava lá mais cedo no balé, trocava de roupa, botava a sapatilha, botava tudo, fazia aula, tirava a roupa toda de novo e ia como se fosse assim, um disfarce. Inclusive, vai ser até um filme que eu vou passar pros meus alunos lá do instituto, que é um filme do Billy, que é um garoto que, nossa, quando eu vi esse filme, me tocou muito. Billy Elliot, né? Isso, que é um filme que fala sobre isso. O pai dele queria que ele fosse lutador de boxe, e dentro disso tudo ele não se encontra, e ele se encontra na dança. Inclusive no balé. E naquela época, todos os homens trabalhavam em mineração e tudo mais, era muito mais rígido. E ele se encontra nisso. Então, assim, no final de tudo, ele convence, o pai dele mostra que realmente a dança, ela é possível, não só como hobby, mas como um trabalho também, era aquilo que ele amava fazer. E aí, em contrapartida, tinha 3 sargentos que eu trabalhava junto, que ali eram como se fossem 3 mães, né? Que me apoiavam, disse que, ó, você vai botar sapatilha, você vai fazer aula, e se alguém falar alguma coisa que for abaixo da nossa patente, a gente vai falar, a gente vai te defender e tá dando maravilhoso. Eu jamais ia esperar isso. Jamais, ainda mais no meio militarista. E eu fiquei assim, e a gente tava naquele processo, que eu não preciso falar, que o Brasil se dividiu entre duas, entre em quem você era e quem não era. E ali, nesse momento, acho que tudo começou a ficar muito mais rígido, que você precisava se impor, você precisava falar, você precisava, enfim. E nesse momento eu não queria nada, eu só queria fazer aquilo e ver se realmente era pra mim. E as pessoas esperavam de mim uma fala, um posicionamento e tudo mais. E aí eu venho como dançarino, ganho uma oportunidade de ser bailarino da Libertadores em 2023, na final da Libertadores, que foi Fluminense e Boca Juniors. E aí dancei com o Fluminense ganhou, inclusive. Pé quente, tá, gente? Ganhou. E assim, foi uma oportunidade muito bacana, porque em 14 ou 13 dias de ensaio, contando com o dia da apresentação, eu recebi o valor que eu recebia no militarismo. É você, então, E tem como ganhar dinheiro aqui, hein, gente? Olha só, E aí, isso reafirma em mim aquilo que eu acreditava sobre a dança, sobre ser literalmente um dom, e aquilo que eu quero carregar pra minha vida. E também, de certa forma, reafirma e acende aquela chavezinha para as pessoas que estão ao meu redor e entendem que, olha, além de dança, né? Ele está trabalhando com a dança também proporciona para ele esse monetário. E aí consegui fazer todas as coisas de casa, cumprir com todas as minhas obrigações e perfeitamente. Além do balé clássico, nessa época, você fazia outras modalidades já? Porque a gente viu aqui que você dá aula de outras modalidades. Sim. Isso, mas antes de você entrar nessas outras modalidades, eu tô com várias perguntas. Vamos voltar lá atrás ainda. Menina, tem um problema? Não tem problema. Eu não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema. Não tem problema. Pode emendar um assunto no outro, que a gente se acha. A gente se acha, tá tranquilo. Mas assim, voltando bem lá atrás, assim, você começou a dançar como hobby com quantos anos? Com 15, foi bem tarde. 15. Pra dança é tarde. Ah, sim, ok, 15 anos. Você falou que você é da periferia, você mora onde? Isso. Hoje eu moro em Realengo, Zona Oeste. E meu vizinho praticamente. Mas eu sou aí, ó. E vamos de carona. É sobre isso. Vamos tá deixando aí. Mas eu sou nascido e criado na Mangueira, Zona Norte. Ah,
Morro da sim, Mangueira. Eu tô te perguntando isso porque a gente sempre gosta de localizar, né, quem tá assistindo a gente. Ah, sim. A vida onde Sim. o nosso convidado cresceu, como era aquele contexto social, porque Sim. tudo isso faz parte da sua história e contribui pra gente também criar essa linha de raciocínio E no pode ter em quem alguém assiste. assistindo agora que também Com seja de lá e tem os certeza. mesmos sonhos, isso motiva, Com né? certeza. Você disse que o sonho do seu pai era que você seguisse a carreira militar. Sim. E aí eu te pergunto, a sua família te apoiou quando você contou? Porque eu acho que você começou a dançar por hobby, então sua família já sabia que você Sim, gostava, que tinha gostava, ali um pezinho na Mas até então não arte. era uma preocupação, porque não levava à frente. tipo assim, é só um hobby dele, tá tudo Sim. certo. E aí, assim, teve algum momento que você chegou, exceto quando você ia ser efetivo da aeronáutica? Teve algum momento antes que você falou assim, olha, gente, eu acho que eu quero mesmo viver de dança e tal. E aí, de repente, eles, não vai por esse caminho, vai por dorme esse aqui que é passa, mais... aquelas coisas. Quer dançar? Não, dorme que passa, né? Aquelas coisas. Houve esse momento de você falar antes desse momento da sua promoção e queria saber se a sua família te apoiou antes desse momento da sua promoção. Porque depois ele fala, gente, já foi mesmo, já foi, entreguei pra Deus mesmo. Teve esse momento antes ou não? Teve. Inclusive, nesse momento, assim, na parte da adolescência, Uhum. é o momento em que a gente tá imbuído de Enem, de fazer Sim. concursos públicos e tudo mais. Na minha escola, inclusive, lá na Mangueira, né, no Ernesto Faria, a gente era muito induzido a trabalhar essa parte da arte. Uhum. Só que todo mundo estava preocupado em passar para a UERJ, para a UFRJ, todo mundo fazendo curso de arquitetura e tudo mais e tal. E eu já tinha dentro de mim, antes disso, lá no ensino fundamental, indo para o ensino médio, que eu queria cursar dança. Uhum. E dança hoje a gente só tem pública na UFRJ. Uhum. E eu sabia que fazendo Enem e tudo mais e tal, eu poderia passar e tal. E aí eu externalizei isso Sim. pra minha família e tudo mais e tal. Eu falei, olha, eu queria fazer faculdade de dança. E dança? Caramba! Caramba, Nossa, né, menina? Pensa direitinho, porque tem, tipo, tantas coisas pra você fazer e tudo mais e tal. Mas, tipo, dança... Tipo, muitas coisas mesmo, Sim. Bastante. Até profissionais, sabe? É Né? igual, às vezes, a pergunta que eu recebo, já você trabalha com dança? Sim, mas o que você trabalha? Mas você trabalha com mais... Exatamente, essa é a mesma trabalha com pergunta. É igual meus alunos de teatro. Tia, você trabalha com o quê? Eu falei, com o que você acha? Eu Pensa dando aí. aula ontem, tipo, o seu trabalho com o quê? O que você tá aqui, gente? Com dança. Caso, né? O trabalho Não do parece, titio, mas é um né? trabalho. É divertido, é animado, mas é um trabalho. E aí, nesse momento, é jogado esse balde de água fria. Uhum. Hoje, como eu falo, hoje eu entendo que Sim. é por preocupação. A gente entende que a arte ela não é valorizada como deveria no Uhum, Brasil. E a oportunidade também não é igualitária para todo mundo. E eles entendendo isso também, eu acho que parte de uma preocupação é uma realidade que também não é deles. Sim. Uhum. Não tiveram acesso a teatro, a musical, a competições, enfim, a coisas relacionadas à arte e à dança. Então, logo a gente passa aquilo que a gente vive e aquilo que a gente tem, a bagagem que a gente carrega. E aí, foi jogado esse balde de água fria e logo parti para arquitetura. Vou fazer arquitetura e aí vou me especializar em design de interior. Já estava tudo programado aqui, ó. Que é meio que próximo, né? Aham, Tá? porque eu- mas eu sempre penso à frente, né? Do meu tempo. Eu falei, eu não vou ser só arquiteto. Porque aí se pegam para fazer um projeto, eu já, além de fazer por fora, eu ainda decoro por dentro e já ganho um valor a mais Sim. e fechou. E eu ainda cozinho. Se precisar, eu cozinho, E aí deixo eu almoço, janta passo pronto. no Faça a Masterchef, mudança, abre os e móveis, faço- vou Isso, organizando dirijo tudo. o caminhão da mudança. É assim isso aí, vai, é pensando sobre tudo isso. aqui, ó. E mais um balde de água fria jogado porque a maioria dos meus amigos tinha uma condição financeira bem diferente da minha e fala, olha, curso de arquitetura não é barato. Por mais que você passe por uma faculdade pública, Muito todo o material. material, tem toda essa questão de você estar estudando em um período em que você vai ter que logo depois trabalhar, então não vai, talvez possa colidir, e aí você vai ter que escolher e tudo mais e tal. E aí eu falo, tá, também não é pra mim a arquitetura. Por fim, eu faço o Enem, passo em uma faculdade, passo para fazer letras, se eu não me engano. Uhum. Só que meus amigos estavam assim, até se fosse para fazer um micróbio lá, uma faculdade para ver alguma coisa, eles estavam fazendo só para poder ter esse status de que passei numa faculdade pública e eu nunca tive isso. Eu nunca precisei trazer isso para, tipo assim, reafirmar dentro de mim que, nossa, sou capaz. Porque eu acho que existe de uma fazer pressão aquilo. também nessa idade, até da família, de você precisa ser alguém. Eu queria ser Sim, bióloga marinha, eu não sim. sei nada de biologia, mas todo mundo, nesse período, a gente se sente tão pressionado a tomar uma decisão, Sim. a escolher uma faculdade, a ser alguma coisa. E tem que ser alguma coisa que orgulho, porque todos os seus amigos em volta. É. Ah, eu vou fazer química, eu vou fazer física, eu vou fazer. Aí você fala, vou fazer. E a comparação te mata, Entendeu? né? Porque É aí horrível, é horrível. muito. você começa a pegar a realidade de uma outra pessoa e aí Sim. você
traz pra sua realidade, você se afunda cada vez É mais. horrível. E aí, quando eu trouxe essa realidade pra mim, porque assim, eu não sabia, eu queria fazer dança porque eu amava a dança, mas eu não entendia também o que a faculdade poderia me proporcionar durante esses 4 anos aí. E aí, é jogado esse balde de água fria e não tive o apoio de início até essa questão do quartel. Quando eu saio do quartel, que automaticamente também eu ali entro em um atrito, porque eu entendia que eu morava com os meus pais, então, querendo ou não, ali tudo que rege é sobre a educação que eles me deram e aquilo que eles vão colocar ali pra mim como pauta. Se eu, Gleidson, não concordo com aquilo, então eu tenho que me ausentar. Então, hoje, meu conselho, espere um pouco pra morar sozinho. Mas pra mim foi necessário, porque eu sempre tive eu fui aguçado a ter uma maturidade um pouco mais rápida. Então, todas as coisas que eu fazia, eu era muito independente. Antes, eu reclamava bastante. Ficava, nossa, porque não me apoiam, não me ajudam, não vão comigo, não me ensinam a amarrar o tênis, não me ensinaram a dobrar uma roupa de cama. E, tipo, pra eles era uma coisa mínima. Mas pra mim fazia toda a diferença, Sim. toda uma falta. Mas hoje eu agradeço muito, porque na caminhada da vida tem coisas que você vai enfrentar sozinho. Igual quando vocês mandaram o convite e tem um convidado, né? E eu fiz questão de não chamar ninguém. Porque é um momento... Às vezes, tem coisas na nossa vida que a gente vai precisar passar sozinho, né? Exato. E aí, é necessário também, às vezes, você desfrutar dessa vitória sozinho também. E tá tudo bem. Justo. Só que eu não entendia isso. Eu necessitava dessa aprovação. Eu necessitava dos meus pais olharem pra mim, assim, com um ar de orgulho. Nossa, para além do meu filho ser isso tudo, ele é o meu orgulho. Eu queria escutar isso, sabe? Sim. E de início, voltado à dança, eu não tive isso. Então, pra mim, era um balde de água fria. Então, quando eu ia pra competição, quando eu ia pra qualquer coisa assim do tipo, eles não iam. Então, os amigos os pais dos meus amigos iam, abraçavam, levavam flor, tal. Acabavam virando E eu uma ficava família assim, ó. também, né? Sim, e eu ficava assim, ó, nossa. E eu já me acostumava, né? Aquele falso costume de você sentir, mas mostrar pra todo mundo que você não sente. Então, quando você saiu do militarismo, entrou nesse outro emprego, né? Falou pra família, ó, não vou ser militar. Sim. Esquece, Aí você, então, saiu de casa e foi morar sozinho, é isso? Você tinha o quê? Quantos fui anos? morar sozinho. É que você tem, quantos anos? Hoje você tem 25, você tinha o quê? 12? Eu tinha 22. Nossa, bem muito recente. novo, muito Bem recente. novinho. E aí, quando você foi morar sozinho, então, você se mantinha com o salário daquele emprego fixo, né? Isso. E depois com a dança. Com a dança. Olha só que Futuramente chique. com a dança, porque aí quando eu saio de casa, eu também boto dentro da minha cabeça aqui. Eu preciso agora alavancar minha carreira. O que, que eu preciso? Eu mesmo justo. olhei pra mim e montei o meu plano de carreira, que ainda tá em progresso, né? Porque eu ainda tô Sim. crescendo. Sim, e é uma coisa que não vai ainda vou acabar galgar. nunca. É, Você o plano se que é pra planejou pra sempre. 5 anos. Sim. Tem 5 anos você chegou lá, você vai planejar para os próximos 5. Sim, a minha É. cabeça Pra de sempre, hoje meu não é a filho. mesma de ontem, já não é a Sim, mesma sim. de 2, 3 anos atrás. E aí, eu falo assim, quando eu saio de casa, a primeira coisa... E não foi uma saída assim, meus pais me expulsaram. Não, eu escolhi sair. Eu escolhi por conta disso. Eu não queria ter esse atrito, eu não queria... chegar ao ponto dos vídeos que a gente vê hoje em dia, do pessoal faltando com respeito, agredindo e tudo mais. Eu não queria chegar a essa baixaria desse nível, né? Então eu falei, se eu não estou concordando com aquilo que está sendo falado, é mais fácil eu me retirar. E aí, saí. Logo depois, quando eu começo a pesquisar apartamentos, começo a pesquisar quartos, obviamente, o meu financeiro não era pra eu me hospedar numa zona sul da vida, não era uma Copacabana realidade. Palace Hotel. Não era assim, um Airbnb, não era. Então, eu vi um quarto alugado, porém mobiliado. Porque eu já tinha na minha cabeça aqui, eu vou entrar pro balé de algum cantor, ou eu vou fazer uma viagem pelo Brasil, e eu não vou ficar levando geladeira por um lado, cama pro outro e tudo mais e tal. Então, eu preciso de um local que seja mobiliado para quando eu voltar, tá tudo ali. Ou também, se eu tiver que ir embora, tá tudo ali, eu só carrego minhas roupas. Tava manifestando já, tu tá ligado, né? é. Porque ele fez isso, gente. Spoiler. Ele fez... É porque quando eu tava for pro manifestando. Maranhão, eu não vou levar geladeira. Ele já Entendeu? aqui, Tu tava ó. manifestando. Mas eu joguei e assim, Deus, o universo, tudo que, sei lá, o que você acredita, que te traz essa energia positiva, me reverberou de uma forma muito maior. Porque a minha questão era, eu vou para algum estado aqui Isso eu pensando mais alto. Eu vou para algum estado aqui do Brasil. E vou visitar algum lugar e tudo mais e tal. Ou senão, vou fazer um show com um cantor, vou chegar tarde, tal. E aí, me surgiu a oportunidade de fazer uma audição para dançar fora do Brasil. Logo eu. Isso foi depois da Libertadores? Depois da Libertadores, 2023.
Então é tudo bem Tudo assim, muito ó, recente, tudo foi que bem, louco. Muito, aham. Daqui a pouco, inclusive, eu tenho que ir embora. Daqui a pouco eu vou pra Alemanha, gente. É, tipo assim. É. Do nada. Manifesta. Não posso dar esse spoiler ainda, mas... Garota, ele vai. Amanda é médium. Amanda é médium. Gente, acertei. Não, deixa eu Amanda é chegar lá. médium. É. Amanda é médium. Amanda, me você é falaram médium. aqui, ó. Amanda, A voz do anjo sussurrou aqui no meu ouvido. Amanda, você Será é muito assim? médium. Tá vendo? E aí me chega essa oportunidade de fazer audição. E aí eu entro nesse buraco de novo, que eu lutei pra sair que eu comecei tarde, fazia... Pra eu entrar em um estúdio de dança, com espelho e tudo mais e tal, renomado, pra mim foi... Assim, eu ficava tirando foto a cada 5 minutos. Eu tava fazendo aula, eu pegava o celular... E na época era nada contra quem tem Samsung, tá, gente? Mas era um Samsung, coitado, bem aquele, sabe? eu Aquele sei, que cai, sei. que tá 2 contigo em todo... pixels. É. Que sai granulado, assim, a imagem. Exato. E eu ia lá e tirava foto e tudo mais e tal. Eu tirava foto porque eu não tava acreditando. E pro pessoal já era, tipo, normal. Sim. E aí eu ganho a oportunidade de ir pro estúdio, inclusive um abraço do Daniel Saboia. Fui pro estúdio do Daniel Saboia assim que eu dancei, quando ele viu Júlia Ramos também, que na época foi minha professora de danças urbanas. Voltando naquilo que você tava falando, de quais modalidades eu faço hoje. Eu estudo jazz funk, danças urbanas, funk. Fiz balé clássico contemporâneo. Mas de vertente mesmo que eu estudo e trabalho é as danças urbanas e o jazz funk, que é uma dança mais comercial, né? Voltada para aquilo que a gente vê em show, videoclipe e tudo mais. E dança show também, que aí vai se adequar ao que eu vou falar agora em relação à audição e à viagem. Vamos chegar lá. Antes de você falar da viagem, você falou que você ganhou uma bolsa de balé. Você ganhou essa bolsa na época que você estava no quartel? Então... Porque eu achei maravilhoso. Eu Não sei se achei você tem maravilhoso. contato ainda dos sargentos que te apoiaram. Tenho. Gente, maravilhoso isso, porque faz toda a diferença. O meio militar é extremamente machista, extremamente preconceituoso. Não que isso faça não ter pessoas que são ditas como diferentes, né? Entre muitas aspas. Mas é difícil, né? Da heteronormatividade, né? Como um todo. Sim. Porque não é só uma orientação sexual que fala, gente? É isso? Não, Sim, não é só isso, né? É questão de outros sonhos, Sim, outras cabeças, outras profissões. Às vezes a pessoa tá ali porque a família pede, enfim, ou por conta da circunstância. E eu achei maravilhoso essas 3 pessoas terem essa sensibilidade com você de te incentivar e falar, você vai botar a sua sapatilha. Eu achei isso maravilhoso. Então quero deixar aqui meu muito obrigado se vocês estiverem assistindo. Obrigado Obrigada. Ana Paula, Sargento Ana Paula, Sargento Priscila, Sargento Pauline. Inclusive, Sargento Pauline é uma das minhas maiores fãs, assim, admiradoras e apoiadoras. Ela Pauline, comenta aqui se você estiver assistindo. Fala, sou a fã número 1. A gente vai te Ela identificar. Fala, sempre eu me mandei apoia, botar a independente de qualquer sapatilha. coisa. É isso. E um adendo, você me fez recordar isso. E é muito bacana que quando você tá imbuído dessa energia de vou fazer e vai acontecer independente do que as pessoas achem ou pensem, os meus amigos, assim, próximos da dança, viram que eu queria sair de uma vertente que era danças urbanas, que é um corpo totalmente diferente. E quando eu recebo essa proposta desse estúdio, que é muito, muito, muito renomado, que é um dos professores que dá aula no Teatro Municipal. Então, Nossa. assim, a CIA do Teatro Municipal e tudo mais, tal, faz aula com ele. Então, quando uma amiga minha entra em contato, que era uma outra professora, que também é de uma escola pequena, instituto pequeno, mas acreditou no meu potencial, acreditou no meu talento, fez essa ponte. E fala um abraço também pro meu mestre Ronaldo. E aí chega pro Ronaldo e fala, olha, eu tenho um menino e tudo mais e tal, ele é assim, assado. Ele manda ele vir numa aula. Só pediu pra eu ir numa aula, eu não tinha sapatilha, não tinha roupa, não tinha nada, porque até então balé nunca foi minha realidade. E aí meus amigos, em um evento de danças urbanas, que a gente estava competindo, tinha um stand lá de uma marca de balé, inclusive bem, bem famosa, em um orçamento bem longe do que eu tinha na época. E não que eu tenha muito hoje também, tá? Mas Mas tá quase, aquela, estamos mas tá galgando quase. aí. Galés de balé estão caros, gente. Muito, Pode falar muito marca caro. aqui, né, amiga? Pode, né? Ou não? Pode, vai Então foi aqui. da sua dança. Não, porque eu vi, não sei se tu viu, que a Capésio, que a gente conhecia no Brasil, era falsa. Sabia disso? Eu vi isso na internet. Polêmica no podcast. A Capésio que eu comprei minha vida inteira era falsa. Aí parece que a Mentira. Capésio lá de fora descobriu, estão fazendo merda aqui no Brasil. Aí entrou com processo, aí agora Agora recolheram que- a Capésio antiga, agora tá a Capésio certa aqui no Brasil, e é tudo muito caro. Gente, mas pra que um Quem fez a Mais de mistério? Capésio? R$200 na A gente sapatilha de inventou a ponta. pirataria, aquelas. A gente inventou a pirataria. Logo eu. Ninguém conhece o mercado de Madureira, gente. O Horas. Saara, pelo amor de A Deus. gente falando santo. de sapato da Costurado Shopee à tem 5 mão, minutos gente, tá antes de falando de uma começar. coisa... Pelo amor de Deus, né? Aquelas. E aí o pessoal se juntou e eu tô vendo...
assim, uma movimentação e tudo mais, tá todo mundo olhando pra mim. E aí, quando sai do meio da roda, todo mundo vai, juntou um valor, todo mundo, e me deram a minha primeira sapatilha de balé. Ai, E ali eu chorava cara! igual criança, porque, assim, foi não só por conta da sapatilha, mas por conta mais uma vez, dessa reafirmação daquele carimbo dentro de você que, cara, vai por esse caminho que uma hora vai dar certo. Tá doendo agora, tá doendo amanhã, vai doer depois de amanhã, mas em algum momento vai sarar e isso vai servir pra você ajudar outras pessoas, como eu tô fazendo agora. Eu achei maravilhoso! Em toda a história dele até o momento, ele foi rodeado de pessoas muito Sim, maravilhosas, né, Sim, cara? muito maravilhosas. Até em lugares, tipo, improváveis, assim. Eu tô achando isso exato. sensacional. E apesar do contexto social, né? É. Sim. Porque a gente que é pobre, que nasce pobre, gente, que não nasce em berço de ouro, a gente é ensinado ao quê? Estuda pra você vencer pelo estudo. Sim. É. Só que estuda pra você vencer pelo estudo não é todo estudo que você consegue acessar, Uhum. né? Eu, por um período da minha vida, eu queria cursar medicina, mas eu não tinha dinheiro. Minha família não tinha dinheiro pra pagar a faculdade de medicina, pra custear uma faculdade de Sim. medicina, e eu não tinha condições de entrar na faculdade pública. Então, assim, o contexto social que a gente vive, as pessoas que não vivem essa realidade falam assim: é mimimi, é vitimismo, é não sei o quê. Não é, gente, não é. Porque você imagina uma criança crescendo num ambiente onde tá todo mundo trabalhando, todo mundo lutando para pagar suas contas para sobreviver. Você quer estudar e você não tem condições de ir para uma faculdade, de ir para uma escola. Então não é só, não vai porque não quer. Não é isso, gente. E eu imagino quando você falou que você queria fazer dança e que você queria fazer arquitetura, que é um curso caro, Sim. as pessoas, de repente, não te jogaram esse balde de água fria, não porque não acreditasse na sua capacidade, mas porque o contexto social é tipo assim, cara, vai chegar um momento que o seu sonho vai conflitar com a realidade, porque conflitar. Gente que não nasceu em berço de ouro, a gente não tem muita opção em diversos momentos. E eu acho que isso é uma das maiores dificuldades dos pais, é eles saber externalizar isso. Sim. Porque se você não mostra de uma forma em que é uma preocupação, parece que você não tá acreditando, ou que você não tá dando tanta relevância à Exato. opinião do seu próprio filho. Exato. E eu entendo que, graças a Deus, em casa eu sempre tive um apoio, a minha família ela sempre foi muito coesa, então tá passando por isso juntos, vamos passar, a gente vai enfrentar e vamos vencer. Mas é isso que você falou, em relação a sonhos, não é algo que, não sai da casinha. Tá? Você precisa voltar, Exato. tudo mais e tal. Como eu disse, por uma preocupação, por medo de, talvez lá na frente, eu sofrer alguma represália ou alguma retaliação da vida mesmo, de você Sim. tá tentando jogar todas as cartas naquilo e não dá certo. E aí? Então, meu pai sempre falou comigo, você quer fazer isso? Tá, mas tem um plano B. É. Então, eu fui crescendo sempre com o plano B, tendo a certeza que eu ia fazer o plano A dar certo. Sim. Então, Uhum. qualquer coisa que der errado, o plano B sempre foi o primeiro. Mentira, mas eu sempre tive o A ali, mas se der errado, a gente faz aquela, Sim. sabe? Aquela manobra É isso. e monta um novo plano. Sim. Mas sobre esse contexto também, eu acredito que é como se fosse uma corrida. Por mais que quem tá em primeiro lugar e quem tá em último ali, né? Pra iniciar, deu a largada. Quem tá em primeiro tem... Querendo ou não, por mais que seja pouca, por mais que seja mínima, tem uma vantagem sobre quem tá por último. Sim. Então, eu entendi que eu nascendo e crescendo em uma comunidade, onde as aulas muitas das vezes eram paradas porque tava passando o caveirão ou tava tendo Tiroteio, operação alguma coisa. na Sim. favela e tudo mais e tal. Então, era algo que era... Lógico que, querendo ou não, na época a gente fica assim, eu prefiro não ter aula. Mas depois que você cresce, você Faz entende que faz falta, é. todo uma falta, sabe? Então, eu entendi que eu era esse último da corrida. Sim. E quando deu a largada, eu precisava correr muito mais que quem já estava à frente. Uhum. E não é porque eu me enxergo inferior ou porque literalmente é uma competição com a outra pessoa. Não, é uma competição comigo mesmo, Sim. mas a minha realidade é diferente da outra. E eu preciso entender isso. E eu só posso mudar isso quando eu aceito isso. Sim. Então, quando eu aceitei que realmente essa daqui é a minha realidade, esse daqui é até onde foi o panorama de vida ou de uma visão das pessoas que estavam ao meu redor, e eu escolho sair dessa bolha, eu escolho sair dessa casa, eu escolho ir ver o que tem lá fora. Por mais que tá todo mundo aqui guardadinho, seguro dentro, eu prefiro sair e ver. Se tudo der errado, eu ainda tinha esse apoio da minha família de deu tudo errado, a porta tá aberta, volta, a gente tá aqui Sim. com você, e você vai tentar alguma coisa a partir daí. Como tem pessoas também que, infelizmente, não têm esse apoio. Sim. E eu passei por esse momento. Então, muitas das vezes eu falo e parece que foi tudo perfeito, que foi tudo dando certo, que foi tudo não. Mas é porque eu acho que as pessoas estão tão ligadas já no que dá ruim, Uhum. que eu não preciso ficar aqui, sabe,
toda hora reafirmando que vai dar ruim, vai dar ruim. Uhum. A gente já passa por muitas coisas ruins Sim. no dia a dia. Então, eu preciso mostrar que vai dar certo, pode dar certo. Sim, Esse Perfeito. outro lado com também. certeza. Mas é importante também a gente mostrar o perrengue, mostrar Sim. quando deu errado. Sim, Porque tem muita gente que assiste inclusive. e tá nesse momento, meu Deus, tá dando tudo errado. Eu vou Inclusive. sentar Será que e é vou hora de estudar. desistir? Não é. Sabe? E às vezes não é. Só um momento de queda que Sim. você precisa ter mais força, mais fôlego pra você seguir. Porque quem é artista É uma não montanha-russa. consegue ficar preso. É como se fosse um passarinho numa gaiola. A gente não consegue ficar num emprego padrão, numa carreira ali de rotina, nananã. A gente não consegue. É uma morte lenta. Sim. Gente, é horrível, Uhum. é horrível. Fale, Amanda. Coisa chique, tá? Que eu vou citar um negócio chique. Agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar da nova Tech Sacanagem. A nova Tech Pix, não. Viajou, aqui tá aqui, ó. Viajou para Turquia, Itália e Espanha, fazendo uma temporada de 8 meses dançando na Turquia. Eu só lembro de Salve Jorge. Morena tá viva! Foi a pergunta que eu mais Imagina, recebi. a maior comparação, né? Conta como é que foi, como é que foi esse processo, assim, como é que surgiram esses convites para essas viagens? Se foi para com alguma grupo de dança, com alguma escola, ou se já Foi foi uma essa companhia? audição depois da Libertadores? Foi essa Ah, então audição. fala. Foi essa famigerada, Conta pra a gente. famigerada audição. O que Ah. acontece? Quando eu chego, e aí tomo conhecimento por uma amiga minha, e aí ela fala assim, Dami, ela fala assim, Gleidson, olha, tem um grupo e tudo mais e tal, de um coreógrafo e tal, que ele viaja pra fora do Brasil. Já tinha me falado algumas vezes e tudo mais e tal, mas eu nunca aceitei. Vamos fazer a audição? Aí eu falei, não sei. Ela, cara, se tu for, acho que tu vai passar. Enfim, aí ficou naquele vai, não vai, vai, não vai. E eu com aquela questão dentro de mim, interna, de, nossa, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que, né, comecei tarde, enfim. Quando chego na audição, era, assim, pra quem é dançarino vai entender, o pessoal do balé de, tipo, Ludmilla, de pessoas, assim, famosas, que já tem uma carreira, que já tem uma bagagem na dança e tudo mais e Já tal. tem um nome no mercado, Sim, né? dançarinos Aham. profissionais e outras pessoas também do ramo. E eu me olho na sala e eu fico assim, Ferrou, gente. Vem aqui passear. Vai que ser é- tipo um coliseu. Vai Aham. ser cada um por si. Se eu abro a porta, dou de cara com esse povo falar, ai, desculpa, acho que eu entrei errado. A sensação Que era essa. nervosíssima. A sensação era essa. E aí, como diz Felipe Ret, né? Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Sim. E aí eu fui me arriscar. E aí começou a audição. E aí tava totalmente fora da casinha, né? Na época eu não fazia ainda nenhuma linha acadêmica, então não fazia jazz, não fazia nada disso. Então começa a audição com jazz super assim, cravado, e eu tentando, indo com o corpo pra tentar acompanhar, e muito ruim. Graças a Deus eu nem tenho esse vídeo até hoje. Muito ruim, muito, foi tipo muito ruim. E eu tentando, o bom, entre aspas, é que tava todo mundo muito ruim, então não destoei muito. Porque é um pessoal mais de urbanas, é um pessoal voltado mais pro hip hop, uma dança assim mais Ah, forte. sim. sabe? E nessa época você não fazia ainda danças urbanas, ou já fazia? Fazia danças urbanas, então esse era ali que eu queria chegar, porque seria o meu forte, né? Ah, tá. Ah, Então tá. teve- passou por outras. Isso, Então foram primeiro foi o duas jazz, que etapas. foi aquela coisa mais ou menos, e depois entrou Isso, nas... aí ele me passa o samba e uma pegada mais afro. E aí eu falei, é aqui que eu vou Agora eu vou dar um mostrar Aqui porque que o eu pretinho brilho, veio. O aqui que pretinho eu brilho. veio aí. É aí. E aí, como... E algo que eu acho que eu gosto bastante é que as pessoas, quando me veem, não dão nada pra mim. Ou acham que eu sou muito novo, ou acham que eu sou totalmente inexperiente e tudo mais e tal. E eu sempre chego com essa linha de prefiro ficar calado e mostrar na hora o que eu sou capaz de fazer, Perfeito, sim. sabe? E aí, quando solta a música, eu faço um livro e tudo mais e tal. Não foram uma, não foram duas, foram 7 piruetas que eu tirei. E aí, aquilo dali, pô, chamou a atenção. E antes disso, meu coreógrafo falou, olha, seja você e tudo mais e tal, esquece que você tá numa audição, mas pense que essa vaga, ela é sua e você precisa agarrar ela com todas as forças. Então, se você quer, mostre pra que você veio. Eu falei, é agora. É agora e tudo mais e tal. E Meu eu momento de trabalhando brilhar. isso dentro de mim. Eu, agora. É agora. E fui. Soltou, fiz o livro e tudo mais e tal. E aí passa por um processo de 1 mês, em que outros amigos meus foram chamados, selecionados e tudo mais, e esse convite nunca chegava pra mim, e eu continuei no meu trabalho. Inclusive, nesse trabalho, que eu falei pro meu chefe, que eu seria artista e tudo mais e tal, na época eu já tava como um dos responsáveis, então eu cuidava de toda a área da Zona Sul, Uhum. era um trabalho de logística, então não dava pra eu me ausentar do trabalho. Então o pessoal meio que fez serão pra poder cobrir a minha parte do trabalho, eu ir fazer a audição e voltar pro trabalho pra Olha poder que terminar o lindo, meu cara. trabalho. Caramba. E aí eu fui lá, fiz a audição, voltei. E só o pessoal que sabia, só o pessoal do trabalho. Minha família, meus amigos, ninguém sabia de nada referente à audição, não contei pra ninguém. E aí todo mundo do trabalho passou 1 mês, né, aquela ansiedade, todo mundo, e aí, passou? E aí, não passou? Aí eu falei, cara,
não sei, eu acho que não, e tudo mais, tava todo mundo. Eu acho que sim, porque ele bem usou uma parte sua do vídeo, cadê? Aí fui lá ver, justamente Ele era a virou antes parte de você. da pirueta, 7 Pressão piruetas. caindo na hora. Aí eu, gente, mas isso não quer dizer nada. Eu não gosto de criar expectativa pra depois eu me frustrar. Aí eu fico. Sabe aquela pessoa que desenha muito na escola? Aham. Aí fica assim, nossa, gente, eu acho que eu fiz o pior desenho da minha vida. Aí todo mundo fala, nossa, não, você desenhou muito, para. Aí tu vira Aí um tu fica Van assim, ó, Gogh, assim. é, Sabe? Aí gente, eu acho que não foi pra mim. E tá tudo bem também. Vamos normalizar, não passar. E tá. Isso. E eu dentro de mim assim, eu não, Mas por quê? Porque... Tá tranquilo, se eu não passar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí, ele, oi, Gleison, tudo bem? Então, preciso de um vídeo seu. Eu falei assim, what? Porque eu já fiz a audição. Então, é porque eu já tô com o pessoal aqui selecionado e tudo mais, tá? Mas eu preciso que você pegue essa coreografia que eu passei aqui no vídeo agora, e aí eu vou mandar pra você, você grava e já me envia, por favor. Se você pegar, você tá dentro. Se você não pegar... E ali a responsabilidade foi toda pra mim, porque até então era ele que tinha que escolher. Agora, Sim. quando você fala aqui, é assim que eu me senti. Quando você fala aqui, precisa pegar a coreografia, você me manda. Se você executar bem, você tá dentro. Se você não executar, você tá fora. Só depende de você. É um mérito que é seu, seja positivo ou negativo. Uhum. E ali, eu falei, é agora. Aí peguei a moto, saí correndo, fui pra casa. Botei o coisa assim. Falei, Deus, o senhor tá me ouvindo? Então, preciso desse dom de volta aqui dentro de mim, da dança. E eu vou pegar essa coreografia. Mandei. Isso, eu me recordo que foi 8h35 de uma noite de sexta-feira. Olha isso, gente, 8h35. É sempre assim, né? Sempre os horários cabulosos que eles pedem as coisas. É. Chegando 10h30 da noite, que ele visualizou e não respondeu. E isso já me deixou ali no negócio. Uhum. Ele visualizou, não respondeu e saiu da conversa. Aí, meu celular toca. E foi adicionado no grupo. Oi, Gleison, seja bem-vindo à temporada de 2025, na Turquia. E eu O assim... coração. E eu assim, ó, e na época eu tava dividindo com um amigo meu, aí eu falei assim, Alisson, eu preciso te contar um negócio. Aí ele fala, eu, calma, não sei como te contar. Vai pagar aluguel Arruma aqui por 8 meses. E aí falei, passei. Aí ele, não acredito, comecei, Aí eu fui recordar que eu não tinha o bendito do passaporte. Pelo amor E era de Deus. só uma bagatela de 200 e pouco pra poder pagar, assim, de uma vez. Eu tinha um tempo, mas também Sim. não tinha um orçamento. E aí o pessoal do meu trabalho, um amigo meu, falou assim, mas tipo, o que falta pra você ir agora? Passaporte. Aí eu falei, o passaporte e tudo mais e tal. Ele, só isso, e boa. Aí ele pegou minha documentação com o meu chefe, escondido. Me inscreveu lá no negócio Da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Aham. E me deu o GRU, que gerou e tudo mais e tal, que é um boleto. Aí ele falou aqui, o que é isso? Ele, tá pago o seu passaporte? E eu ganhei o passaporte de presente. E eu vi essa reação de vocês. Foi literalmente a minha reação. A sala, todo mundo, eu trabalhava com umas 7, 8 pessoas, que era tipo um call center, era uma loucura. Desumano até. E aí... Só queria deixar aqui um adendo. E aí... Que, inclusive, eu quero falar o que o meu queridíssimo chefe, que foi aquele que me apoiou de início. Sim, depois eles apoiou. Quando eu falei que passei, o passaporte já tava tudo ali, ele falou, Gleison, olha, se eu fosse você, pensava bem. Ah, não. Porque, olha, Turquia, ainda mais por você... Morena! Aí A Morena tá viva! Ele o pensou que nisso. o senhor quis dizer com isso? Ele... Não, porque você sabe, né, que... Eu não sei nem como falar, porque hoje em dia é tanto... Nem precisa, Aí né? Já falou tudo. A gente entendeu. Aí eu fiquei assim, ó. Não, pode falar. Ele por você ser da cor? Uhum. Da cor. Aí eu, que cor? Da cor. E então você sabe que lá você vai sofrer preconceito e tudo mais e tal. Além de você pode ser preso, você pode ser traficado, você podem vender seus órgãos e tudo mais e tal. Eu falei, tá, tudo bem. Aí mas onde o senhor quer chegar com isso e tudo mais e tal? Ele, não, eu queria que você ficasse, aumenta o seu salário. Eu falei, tá, 10 mil. Aí ele, 10 mil? Aí eu falei, ele, nem eu recebo isso. Eu falei, então, o senhor tá precificando o meu sonho. O preço do meu sonho de ficar no Brasil é 10 mil. Se o senhor não pagar Gente, o preço... pediu até Pediu até pouco, eu Eu acho. ia fazer um workshop com ele. Então ia chegar o cara e falar assim, pensa, ele falou, tá bom, eu fico. Eu aumento seu salário, vai 100 reais. Mas eu sabia tá que era bom. algo que... ele não queria nem aumentar minha passagem, ele ia aumentar 10 mil. Não ia. Então eu sabia que era algo que tava fora do orçamento dele. Então eu joguei assim, algo que ele não seria capaz também de... Mas e se ele falasse assim, beleza, eu te pago, e aí? Ele tava brincando, piada, bobo, piada. seu bobo. Aí aconteceu isso, toda essa questão, eu falei, então, eu vou viajar e tudo mais e tal. Ele segurou minha carteira de trabalho, enrolou. Inclusive, eu quem faz viajei, isso, né? deixei a carteira de trabalho com ele, falei, Sobre ei, isso, fica eu vou aí. pra fora do Brasil, eu não preciso mais dela. Lindo, pode ficar, fica E pra ficou com ele, literalmente. Fica de tá com ele. souvenir. Aí ele fala, você pode ir lá buscar e tudo mais e tal. Não. Até então, se ele pegou a carteira, automaticamente ele que tinha que devolver a carteira pra mim. Falei, eu não
vou lá buscar, gastar um Uber, até porque era totalmente contramão da minha casa, eu não sabia nem, na época, nem como chegar até lá. Enfim, a carteira de trabalho ficou com ele. E aí, vou viajar. Viajo logo... Vai uma remessa primeira, porque nada é fácil na vida do pobre, do crente, do filho do Senhor. Nada é fácil. Nada. E aí vai a primeira remessa e a minha viagem vai segunda. E era a minha primeira viagem internacional. A primeira vez que eu ia testar todo o meu verbo to be em um momento assim no aeroporto. E aí viajo eu e mais 3 meninas e um rapaz. Cada um, eu era 2 pessoas do Rio, eu e mais uma. 2 da Bahia e ele era do Rio Grande do Norte. A gente se encontrou todo mundo no aeroporto de São Paulo. E aí, acontece que lá ficamos, a nossa passagem atrasou, a gente teve que ficar mais dias no aeroporto da Itália. Aí ficamos lá no aeroporto da Itália. Não foi no hotel, não foi em nenhum lugar. Foi no aeroporto da Itália. Onde pão de queijo é R$27, pequeno. E aí a gente tá falando assim, ali que a moeda ela já passa ali do real pro dólar e vai direto pro euro, que era, assim, caríssimo. Então, tipo, eu convertia, vamos supor, R$20 dava 5, no máximo 4, 3 euros para comprar um salgado, sem nada para beber. E assim, se eu não me engano, eu fiquei 2 dias. No aeroporto? 2 dias no aeroporto? E aí já é um adendo para você, dançarino, que sonha, almeja em dançar fora do Brasil. Tome muito cuidado. Tem empresas que realmente são muito profissionais, que literalmente carregam e apoiam o seu dançarino, te enxergam como artista e profissional, da forma que você realmente é e deveria se enxergar. E aí, eu buscava justificar isso com o mínimo de, pelo menos eu estou passando fome. Pelo menos eu ainda estou recebendo meu salário. Não, você como artista, você como profissional, você como alguém que não gastou o tempo, mas investiu o seu tempo para se profissionalizar e você está no mercado de trabalho hoje, eu acho que você não pode se contentar com o mínimo. Você tem que ser literalmente tratado da forma que você merece ser tratado. E eu só enxerguei isso depois que saí de lá, dessa empresa. Inclusive, não voltei a trabalhar com eles. E viajei, fiquei 2 dias lá. E como que toma banho? Com lenço umedecido, né? Era só um lenço umedecido, a água não tinha. Teve um momento que o dinheiro que a gente tinha reserva já foi se esgotando. Então, foi ficando bem complicado. Chegou as passagens. Fomos, e aí foram acho que quase 24 horas de viagem até a Turquia. Chegamos na Turquia. Quando descemos no aeroporto da Turquia, e onde a gente ficava hospedado era no interior da Turquia. Então, era 12 horas de ônibus além galera de falou toda uai a da viagem. Turquia. Uai. Quando a gente desce do avião, e aí a gente tá ali e tudo mais e tal, uma pessoa fala em inglês, assim, acabou de descer o navio negreiro. Mentira, Deus. não, mentira. E aí, fizeram uma isso, amiga não. minha começa a chorar descompulsadamente, porque, assim, cada um tem uma reação em relação a... Assim, Sim. eu hoje, Gleidson, eu faço questão de fazer a pessoa se sentir mal, passar vergonha. Devolver sobre desconforto. isso, Sabe? meu Antes eu lema. ficava calado e trazer esse abismo, esse buraco pra dentro de mim. Mas hoje em dia, eu deixo a pessoa desconfortável ao ponto dela entender que não gostei. Que eu preciso sim impor limites e falar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. E isso é muito importante pra qualquer coisa na vida. Sim. E aí, quando ela fala isso, eu continuo ali na minha postura de eu sou turista aqui, eu vim a trabalho, eu sou artista e vou continuar seguindo. Enquanto minha amiga se debulhava e pronto, amigo, você entendeu o que ela falou? Eu falei, amiga, eu entendi. Mas, amiga, você quer dizer que ela? Eu falei, amiga, tudo bem. E aí, ali a gente acolheu, deu o apoio necessário, porque mexe, você tá em um país, Lógico. em um outro país, em uma outra cultura, então todo mundo já começa a olhar pra você. Algumas pessoas olham com um olhar de tipo, nossa, diferente. E outras com um olhar de, nossa, esquisito. Então você consegue discernir esses olhares, as falas, as pessoas tampando a boca pra poder falar e te olhando quando você chega perto. Então, hoje... E logo às o vezes, primeiro contato de vocês com o país... pisando na minha com o pé cabeça eu direito. ficar tipo, cara, o que eu vou passar durante todo esse viagem? Exatamente. Tipo, eu desci do avião... Pisando com o pé direito. E ali eu tava, assim... É uma mania que eu conquistei aqui no Brasil e lá também eu levo, que todo lugar que eu tô, eu sempre ando com o celular na mão. E as pessoas ficam, nossa, pra você mostrar que você tem um iPhone. Não. É uma questão até de proteção, de defesa. Porque muitas vezes você tá em um ambiente que a pessoa automaticamente acha que você vai furtar, que você vai fazer qualquer coisa do tipo. E aí eu mostro que não, eu não preciso furtar o seu. Porque o meu, às vezes, é até melhor do que o que você tá usando, sabe? Então, eu carrego isso como uma forma de, nossa, eu tô aqui nesse ambiente porque é onde eu deveria estar e tá tudo bem. Então, a gente foi e conseguimos vencer essa etapa, pegamos o ônibus e chegamos lá no local. O pessoal já estava ensaiado, já estava indo para show, já tinha uns 2 meses à frente de mim. Então, quando eu chego,
eu me deparo com uma realidade que eu preciso pegar o show, eu preciso já estar pronto para poder fazer o show, e eu preciso entregar um bom show. E aí eu entro nessa neura psicológica aqui. Eu preciso ser o melhor, eu vim pra cá, eu tô fora do Brasil e tudo mais e tal, eu preciso entregar, literalmente. E aí eu começo a ter febre emocional, eu não sabia, e aí o meu corpo começa a colapsar, eu começo a ter febre, e nada baixava a febre, eu começo a não conseguia dormir. Então, eu ficava toda hora mentalizando a coreografia e tudo isso e tudo mais e tal. Aí, uma pessoa que já viajava e tudo mais e tal, inclusive é uma amiga minha, Nega Rô, que acaba sendo mãe, ela é baiana. Tipo assim, uma mulher preta, retinta, baiana, forte. Ali, você olha pra ela, você dá 17, 19 anos. E ela, assim, deve ter uns 30 e pouquinho. Sim. Vou jogar tipo abaixo. eu. Também olha pra mim e fala, ai, 16. Falou ela. Uma coisa kids, assim, sabe? Teen. E aí, uma força, uma garra, uma experiência. Ela, olha, relaxa, fica tranquilo, você é bom. Se você tá aqui é porque você é bom. Você tá aqui por mérito seu, Sim. sabe? Não foi porque você caiu de paraquedas, foi porque você passou numa audição, então você é capaz de fazer isso. Vamos lá, ensaia, no momento que você tem que ensaiar, mas também descansa. E aí, eu trouxe isso pra mim, reverberei e deu certo. E conseguiu. Passamos. E aí, começam os perrengues da viagem. Porque todos vocês que acompanhavam no Instagram era só luxo, né? A gente nunca vai postar. Lógico. A gente nunca vai postar. Eu postava Zara, eu postava iPhone, comprou novo e tudo mais e tal. Claro, teve muitas partes, assim, que foram muito boas. Isso eu não tenho o que reclamar. Em relação ao salário, nunca faltou. Em relação à minha folga, nunca faltou. Mas é o que eu tava falando sobre aceitar o mínimo e achar que isso é normal. O trabalho tinha algumas questões que não trazia muita qualidade sobre de o trabalho. né? Sobre o trabalho em si, eu sabia que eu fui pra trabalhar e tá tudo bem. Eu tô ali pra trabalhar. E eu nunca corri de trabalho, pelo contrário. Então, se era pra fazer workshop, vamos fazer workshop. Se era pra fazer 2 shows no dia, vamos fazer 2 shows no dia e tudo mais. Eu tava vivendo o meu sonho, que era viver da dança. Sim. Trabalhar com dança. Então, um adendo aí, o trabalho nunca foi o meu problema. O problema pra mim em si era quando hoje eu entendo que eu não estava sendo tratado da forma que eu merecia tratar. Era com luxo, pão de ló. Não, era um mínimo. Respeito, né? Um mínimo de respeito. Ser respeitado como artista. E aí chega um momento em que eu não sei qual inseto que foi, até porque eu não tenho discernimento de lá do que era, mas parecia como se fosse um carrapato, não sei o que era, mordeu minha perna direita. E nessa mordida ficou um pequeno calombo, um inchaço, assim, como se fosse um mosquitinho daqui. E aí, tô fazendo show e tudo mais e tal, quando o sangue esfria, eu começo a sentir a perna repuxando. Chega no dia seguinte, quando eu acordo, a minha perna toda tomada de secreção, tomada de repulso. Inchadíssima. E eu tenho que fazer o workshop, eu tenho que fazer o show da mesma forma como se nada tivesse acontecido. E aí, um colega meu de trabalho é mordido por uma abelha no rosto e causa um leve inchaço. Ai, meu Deus. E ele vai lá e fica uns 2, 3 dias em casa. É levado ao médico, é medicado, tudo mais e tal, e fica em casa, fica fora dos shows. Em contrapartida, eu com pé deste tamanho, tendo que fazer show, tendo que entregar como se nada tivesse acontecendo. Eles não permitiram que você fosse no hospital, é isso? Porque eu não fui no hospital. Ai, misericórdia. Que foi o maior absurdo que me fez repensar 50 vezes se eu voltaria ou não. E aí, quando eu mostro pra ele tudo mais e tal, ele, deve foi mordida de algum inseto, tudo mais e tal, daí vai passar. E essa minha amiga ligou pra mãe dela, da Bahia, que uma senhora super experiente, falou, olha, óleo de girassol, esquenta óleo de girassol, bota aí e a secreção vai sair, mas tem que espremer. Nossa, acho que a vizinhança toda nossa, eu imagino a dor. gritar. Porque eu forçava, eu tinha que dançar, eu precisava dançar. Eu não tava liberado. Se eu ficasse em casa e forçasse ficar, eu até poderia, mas seria descontado do meu salário, porque eu não tinha um atestado, não tinha nada. Sim. E aí, eu escolho ir, né? E aí fui. Quando acabava a minha parte no palco, eu entrava pra coxia, eu chorava de dor, porque o sangue esfriava, eu chorava de dor, voltava com um sorriso no rosto, entregando um excelente show. Pra depois, no final do feedback, ainda escutar que, nossa, você tava marcando, você não tava entregando o seu melhor, foi o pior show que eu já vi seu e tudo mais e tal. E assim, eu olhando pro colega do lado de tipo, cara, o dele foi mínimo e ele tá em casa e tudo bem. Por fim, chega no final da viagem, passam-se os 8 meses, eu consigo, né, me adequar às condições de trabalho e tudo mais e tal. Quando tô prestes a ir embora, todo mundo recebe o seu visto para poder sair do país. E isso a gente recebe o visto lá na hospedagem onde a gente fica. E eu tô vendo a fila terminando e eu ficando por último, terminando. E quando tá os vistos na mão dele, o último da fila, o penúltimo, recebe o seu visto e eu fico por último e ele... não é porque a empresa tá procurando ainda e pediu pra você aguardar. Morena!
lascou. assim. Essa voz ecoou dentro de mim. E aí eu fiquei Meu assim. Deus do céu. E eu sempre, Só o good seu que não vibe, tava. sempre, Só o seu. só o meu. Sempre positivo e tudo mais. Tá. Minto, teve um outro rapaz também que foi embora antes. E eu fiquei até o último minuto fazendo o show. Teve um rapaz que foi embora antes, mas foi tudo assim, premeditado, resolvido e tudo mais e tal. E aí, por fim, eles não acham meu visto, mas pode ficar despreocupado que a gente vai. E aí eu começo a entender todas as coisas que aconteciam, que eu não podia ir ao médico, que eu não podia conversar com as pessoas e falar sobre trabalho e tudo mais e tal, porque eu tava ali ilegal. Passou de 3 meses, você passa, deixa de ser turista e você começa a viver ali no país. Então, se você passou de 3 meses sem o visto, Tá ilegal. você tá ilegal. Meu Deus, E que aí- falta de E responsabilidade. nesse momento você já 8. estava há 8. 8 meses. Meu Deus. 8 meses. Foi Deus mesmo que te Caraca, você já amparou tava assim, ali ilegal e há não muito deixou. tempo. É. Tu Porque senão acha? você ia ter sido Então, deportado. Acompanhe comigo agora. Acompanhe comigo agora. Gente. Vem comigo! Se eu fiquei nervoso pra iniciar esse podcast, você não me via como eu tremia Nossa, no eu ônibus. imagino. Porque no ônibus de lá, eles passam... É como se fosse uma coisa Interpol, assim. Então, Uhum. o pessoal, eles vão disfarçar. Policial disfarçado. Eles vão, assim, disfarçados. Ah, Como se fosse um turista sentado do seu lado. Uhum. Ele simplesmente levanta, mostra a carteirinha dele de policial e começa a pedir o visto de todo mundo. Uhum. Porque se tiver alguém ali em contrabando, levando droga, alguma coisa, é o momento de pegar. puta. E aí começa eu. Assim, ó. Literalmente tava assim, ó. Segurando. E aí o meu querido chefe pega o visto de um outro rapaz que já tinha ido embora, só porque era preto como eu. Meu achou Deus. que eu Ia mostrando passar, o visto... né? Agora, nada ia a ver passar. contigo. Achou que... Todos os meus amigos tinham visto impresso. E eu era o único que tinha digital. Aí ele foi em inglês, falou comigo. O inglês dele, pra quem é turco mesmo, do interior, e fala inglês, é horrível de você Uhum. entender. É Let bem- me see, uai. Let me see. é, o tipo assim. your, uai. Aí ele começou a perguntar pra mim por que eu era o único que tava com a carteirinha online. Uhum. E eu... Já deve ter achado que tu editou ali E no eu Photoshop. assim, ó. Aí ele, desce. Só pediu pra eu descer. Down. Aí eu, down? Down não, por Uai. favor. Não, Uai, não, eu por favor. tenho que dar. E todo mundo assim, ó. Que tava comigo na festa, todo mundo assim, ó. Nem aí. Porque não podia Mas se fazer meter. o quê, né? O motorista, coitado, ficou apreensivo, pegou a listagem de todos os passageiros e mostrou, não, ele tá realmente com a gente, ele vai viajar e tudo mais e tal, e desce. E aí ele começou a me perguntar, ué, o que você tá fazendo aqui? Aí eu, não, eu sou dançarino e tudo mais e tal. E se você é dançarino, cadê o seu visto? Você veio trabalhar, correto? Eu, sim. Então, cadê o seu visto? Ah, porque aconteceu um problema com o meu visto e tudo mais e tal. E eles começam a ser rude. E eu já fui militar, eu sabia qual era a tática deles. Por mais que seja outro país, É pra te pressionar, sempre falar uma qualquer pressão. coisa. É. e aí ele vai voltar naquilo que ele já te perguntou antes pra você ter certeza, pra você passar uma certeza, uma convicção daquilo que você tá falando. Então eu sempre era muito sucinto. Eu também não queria ficar assim, ai, nossa, como ele tá falando. Eu só falava aquilo que era necessário e cortava. Então, eu tô aqui pra trabalhar, tudo mais e tal. Nananã. E o meu chefe ligou pro chefe geral da empresa, que eu não sei o que eles têm lá de ligação. Ligou, esse policial saiu, foi pra outro ônibus e chegou um outro. Aí contei a história pra ele e falou assim, tá, pode subir. E me liberou. Cara, graças a Deus. Foi graças assim, a Deus. eu Misericórdia, suava. cara. Não, eu Eu imagino. suava, eu E suava. uma falta de responsabilidade, né? Uma falta de cuidado. é sei lá. E é enorme. muito importante você falar isso, que é justamente para os artistas, no geral, ficarem Sim, atentos com isso. sim. Que às vezes a gente acha que é uma grande oportunidade. Mas Claro que pesquisa bem tudo- antes. Tudo é aprendizado, mas realmente tem que pesquisar para não cair nessas furadas, sim. né? E o bacana E- é ter esse comparativo, é você ter pessoas que já viajaram, Sim. que inclusive já foram com tal empresa. Olha, eu tô com dúvida nessa tal empresa que Sim. alguém já trabalhou. E também experiências são individuais. Sim, mas com é o sempre... trabalho, com o trabalho eu não tenho nada de reclamar em relação Sim. ao trabalho e salário. Mas essas questões me pegaram muito, porque era questão até de vida ou morte. Sim. Então, eu como imigrante e ilegal, eu não sabia o que poderia ser feito ali comigo. Sim, com certeza. Ainda mais um país que é cheio de E coisa, durante né? dessa viagem de 12 horas, longa 12 horas, eu acho que eu fui parado 3 vezes. Meu Deus. E aí, na segunda e na terceira, Deus mesmo, eles pegava de alguns e não pedia o meu. Não pediu. E aí era toda vez assim, eu pegava na mão do meu amigo, ficava segurando, forte, Era uma forte, passei. Até... Parecia que realmente eu tava levando droga, tava com alguma coisa ali. Aham. Porque eu ficava com medo de... Nossa, meu Deus. Era só uma responsabilidade da empresa mesmo. Nada aquelas. demais. E, Gleito, a gente já tá começando a se encaminhar pro final, que a gente já tá batendo o nosso horário já estourado. Basta, a gente nem sente, né? E assim, você falou muito da sua história, né? Pra quem não sabe, ele teve
teve essa experiência, já coreografou, participou de comissão de frente de escola de Sim. samba. Hoje é empresário, né? Tem a sua própria empresa focada em coreografias de festa de 15 anos. A gente até falou Faz isso muito 15 de anos e Cauã. casamento. Vai Sim, casar? casamento, Chama pra beijo, coreografar. né? Vai Já fazer manda 15 uma anos? DM, já Chama pra manda um coreografar. direct, né? Porque ele é o ramo dele, ele trabalha com isso. Então já fica aí a dica pra vocês, Aham. né? E assim, eu queria queria que você falasse rapidamente o que é sucesso pra você e queria que você deixasse um conselho pra todos os artistas que estão te assistindo agora, dançarinos que estão de repente com medo de se entregar pra dança, que estão fragilizados e querem Que estão continuar. tirando o passaporte agora e estão repensando. Então eu queria que você falasse, deixasse esses 2 recadinhos rapidinho aqui pra gente, por favor. Então, sucesso. Sucesso pra mim, eu acho que é você se sentir feliz e realizado naquilo que você ama fazer. Eu acho que hoje eu faço uma pequena parte da pequena porcentagem de brasileiros que trabalham com aquilo que realmente ama. E eu me sinto Perfeito. totalmente privilegiado. Eu vindo de BRT pra cá, eu pensando, tipo, olhando pro pessoal e vendo que muitas pessoas não estão felizes, Sim. estão sobrevivendo, sabe? E hoje eu vivo do que eu amo fazer. E literalmente eu amo fazer, eu amo Aham. dançar e eu trabalho com isso. Então, Sim. eu acho que não tem nada melhor do que isso. Maravilhoso. Pra você, artista, dançarino, que tá, né, iniciando, tá nessa jornada aí também, como eu tô nessa jornada eterna, que eu acredito que seja eterna, de aprendizado, enfim. E quer galgar novos espaços, né? Eu acredito que você precisa ouvir essa voz que tá dentro de você. Eu acho que cada um sempre tem essa intuição, ou se você acredita em Deus, ou em alguma religião, algo do tipo. Você sempre vai ter essa voz te impulsionando a fazer. Ah, Gleidson, mas vai dar errado. Vai dar errado de qualquer forma. É igual a faculdade. Uhum. Ah, mas são 4 anos. 4 anos vão se passar. Então, ou você investe esses 4 anos e faz acontecer, Sim. ou você vê passando. E na minha vida, eu trago muito isso. Eu preciso fazer dar certo. O que eu tenho de ferramentas? Eu tenho isso. Então, dentro disso daqui, tudo na minha vida foi network. Muitas das vezes eu não tinha conhecimento, eu não tinha acesso. Então, eu abria a janela, não tinha porta, eu abria a janela e eu fazia ser visto. Eu me fazia ser visto. No carnaval, eu cheguei do Brasil e já fui pro trabalho. Porque eu fui visto. Então, Sim. sobre o balé que você perguntou da oportunidade, eu mandei mensagem, eu fui atrás, eu comentava vídeos de bailarinos pra poder todo mundo ver o meu comentário. Então, se você parar pra pensar, é tipo loucura. Mas planta hoje, porque a colheita ela é inevitável. Perfeito. E eu acredito que você vai chegar lá. Gente, maravilhoso. Eu adorei. Foi maravilhoso. Obrigada Muito mais bom. uma vez por você ter Obrigado. aceitado o nosso convite. Foi uma honra muito grande. Obrigada pelos ensinamentos, pelas dicas. Você trouxe um ponto extremamente importante, que é prestar atenção nas oportunidades que aparecem pra gente. Às vezes a gente se empolga, fica emocionado, fala, finalmente chegou, e tem esses detalhes. E você é muito novo também, talvez eu não me atentasse a esses detalhes de visto e tudo mais. Às vezes a gente não se liga. Sim. Então, se você tá nesse processo, presta atenção, não confia 100% não, né? Isso aí. Sim, verdade. Obrigada mais Gente, uma obrigado vez. a vocês, foi uma honra, me senti super à vontade de estar Ai, aqui. que bom. A gente desce assim mesmo. Gostamos Quer botar assim. o pé na mesa? A gente vai organizar um 2.0 pra você voltar, Sim. entendeu? A gente vai fazer esse trelelê aí, que tem muitos convidados que já participaram. Fala, gente, eu queria voltar, né? Então a gente fica super feliz. A gente vai fazer um 2.0, vamos Sim. organizar aí. E aí você vai voltar pra gente fofocar mais, entendeu? Que tem muita história. É porque, Muito. infelizmente, a gente tem tempo, né? Porque se deixar, meu filho, 3 A gente horas a vai gente falando aqui. aqui. Nossa Senhora. Tranquilo. E O negócio de Juan tricô. apagando a luz, né? Aí ele Gente, fazendo tô assim, ó. indo, ficar à vontade, beleza. É, Gente, aqui, ó. E a entendeu? produção assim já corta e tal. Fazendo assim, pelo amor de Deus, entendeu? Então, é essas coisas. Mas obrigada mais Gente, uma obrigado a vez, vocês. viu? E Obrigado. você que tá assistindo a gente já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, segue a gente lá no perfil do Instagram pra poder saber as novidades. Segue eu, segue a Amanda, segue Gleidson também, segue a empresa Isso aí. dele. Se você quiser, ó, 15 anos tá bombando, né, Amanda? Agora tá na moda. É a aniversariante, mais umas 10 amigas ali. Isso. Tem que ter alguém que sabe coreografar e ensaiar, Tem um gente. balé, uma roupa com franja, pode um ser negócio que bagunça. balança assim, ó. A pessoa já tá investindo um dinheirão pra fazer a festa, vamos fazer direito. Exatamente. Concorda? Contrata É isso. ele, ó, que vai ser, ó, sucesso, né, não, Amanda? Uhum. Vai ser maravilhoso. E vocês já sabem, né? Nosso vídeo sai toda segunda-feira, 7 horas da noite. Segue a gente, se inscreve aqui no canal. Não sei se eu já falei, tô falando de novo pra vocês Olá. lembrarem, tá? E muito obrigada por vocês terem assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem. Tchau!